A mulher de Apocalipse capítulo 17. Resumo do capítulo 17 de Apocalipse, é um dos mais profundos da Bíblia, funcionando como uma explicação detalhada sobre o julgamento de um sistema que se opõe a Deus. Um resumo simplificado dividido em 3 partes. 1. A visão, a mulher e a besta, v1:6. João é levado ao deserto e vê uma mulher luxuosamente vestida, púrpura e escarlate, coberta de ouro e joias. Ela está montada em uma besta vermelha com 7 cabeças e 10 chifres. O que ela faz? Ela segura um cálice de ouro cheio de imundícias e está embriagada com o sangue dos cristãos, mártires. O nome dela, escrito em sua testa, está mistério, a Grande Babilônia. 2. A explicação, o que significam os símbolos. V7:15. O anjo explica a João o significado das figuras para que ele não fique confuso. A besta representa um poder que era, não é, mas voltará. É uma força política ou espiritual maligna. As 7 cabeças têm duplo sentido. Representam 7 montes, onde a mulher está sentada, e também 7 reis, impérios. 5 já caíram, um existe na época de João, e um ainda viria. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas darão seu poder à besta por um curto tempo para lutar contra o Cordeiro, Jesus. As muitas águas, onde a mulher se senta, representam povos, multidões, nações e línguas, ou seja, sua influência é mundial. 3. O desfecho, a traição e o julgamento, v16:18. O final do capítulo traz uma reviravolta. Os 10 chifres e a própria besta passarão a odiar a mulher. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A lição: o mal acaba destruindo a si mesmo. O sistema político, besta, acaba se voltando contra o sistema religioso corrupto, mulher, que o cavalgava. Um resumo em poucas palavras. Apocalipse 17 mostra que, embora o mal pareça luxuoso, poderoso e unido, ele é autodestrutivo. No fim, o Cordeiro, Jesus, vence todos eles, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mulher representada no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Na teologia, ela é conhecida como a prostituta da Babilônia. Aqui está a explicação do que cada elemento representa de acordo com o texto bíblico. 1. Uma mulher e suas vestes. Púrpura e escarlate, na antiguidade, essas eram as cores mais caras, representando o poder político, riqueza extrema e realeza. Adornos de ouro e pedras preciosas simbolizam o luxo, a sedução material e a glória terrena que mascara uma realidade espiritual decadente. A identidade, no texto, ela é chamada de mistério, a Grande Babilônia, representando um sistema, seja religioso, político ou comercial, que se corrompeu e se afastou de Deus. 2. O cálice de ouro. O conteúdo: o cálice está cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Isso simboliza as falsas doutrinas, a corrupção moral e a influência que ela exerce sobre as nações, embriagando os habitantes da terra com suas ideologias. 3. A besta escarlate. A montaria. O fato de a mulher estar montada na besta indica que ela, por um tempo, controla ou é sustentada por um poder político mundial. As 7 cabeças e 10 chifres. Conforme a explicação do próprio anjo em Apocalipse, as cabeças representam 7 montes, muitas vezes associados a Roma, e também 7 reis. Os 10 chifres representam reis ou poderes que ainda não receberam reino, mas se aliarão à besta. A cor vermelha, escarlate, simboliza o pecado e a natureza violenta e sanguinária desse sistema. 4. O cenário e os reis. Reis se curvando, representa a aliança dos governantes da terra com esse sistema. O texto diz que os reis da terra se prostituíram com ela. Cidades em chamas, simboliza o julgamento final descrito no capítulo 18, onde o luxo e o poder da Babilônia são destruídos em uma só hora. Resumo teológico. A figura representa a apostasia ou um sistema mundial corrupto que persegue os fiéis e seduz o mundo através do poder, do dinheiro e da influência política, mas que eventualmente será destruído pelos mesmos poderes, os chifres, que antes a sustentavam. A interpretação da grande cidade, Jerusalém, e a prostituta representam Jerusalém é muito sólida e baseada em uma leitura comparativa das Escrituras.
Aqui estão os pontos principais que sustentam essa visão. 1. A identidade da grande cidade, Jerusalém. A pista mais forte está no próprio Apocalipse. No capítulo 11, versículo 8, o autor identifica claramente qual é a grande cidade, Jerusalém. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Como Jesus foi crucificado em Jerusalém, o texto estabelece uma definição direta. No capítulo 17, ao usar o mesmo termo a grande cidade, Jerusalém, João estaria apontando para o mesmo lugar. 2. A cidade das 7 colinas de Jerusalém. Muitos associam as 7 colinas a Roma, mas Jerusalém também é historicamente conhecida por estar cercada por 7 montes. Na época de Jesus, os estudiosos identificavam os montes: Monte Scopus, Monte das Oliveiras, Monte da Ofensa, Monte Sião, Monte Ofel, Rocha da Fortaleza Antônia, Monte Calvário ou Gólgota. 3. O simbolismo da prostituta versus adúltera. Na Bíblia, Deus chama de prostituta a nação que tinha uma aliança com ele e a quebrou, Israel, Jerusalém. Cidades pagãs, como Roma ou Nínive, são chamadas de pecadoras ou cruéis, mas Jerusalém é chamada de meretriz descarada, Ezequiel 16:30, porque era esposa de Deus que o traiu. Ela usa as vestes do templo, púrpura, escarlate e ouro, indicando que o sistema religioso do templo se corrompeu. 4. O sangue dos profetas. Em Apocalipse 18:24, disse que nela se achou o sangue dos profetas. Jesus disse em Lucas 13:33, não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele também afirmou que Jerusalém era a cidade que matava os profetas, Mateus 23:37. 5. O destruidor, a besta, Roma. A profecia diz que a besta, o poder político, acabaria odiando a mulher e a queimaria. Historicamente, isso aconteceu em 70 d.C. Jerusalém tentou usar sua influência política com Roma, mas os romanos, a besta, acabaram se voltando contra ela, sitiando a cidade e queimando o templo e toda a cidade, exatamente como o texto descreve. A visão, Apocalipse 17 narra o divórcio espiritual de Deus com a Jerusalém que rejeitou o Messias, a prostituta, a mulher de Apocalipse 17. A antiga Jerusalém, a prostituta, é destruída para dar lugar à Nova Jerusalém, a noiva fiel de Cristo, que aparece no final do livro. O final da mulher de Apocalipse 17 é marcado por uma reviravolta irônica e violenta, ela é destruída pelos seus próprios aliados. Embora ela apareça no início do capítulo montada na besta e dominando os reis, o texto descreve um colapso brutal da seguinte forma. 1. A traição, a besta contra a mulher. O versículo 16 diz que os 10 chifres, os 10 reis, e a própria besta passarão a odiar a prostituta. O sistema político que antes a sustentava e se beneficiava da sua influência decide eliminá-la. 2. A execução. A destruição descrita é total e humilhante, dividida em 4 etapas simbólicas. Desolação. Eles a deixarão devastada, tirando toda a sua riqueza e luxo. Nudez. Ela será exposta e humilhada publicamente, o glamour que a escondia é removido. Devorada. O texto diz que eles comerão a sua carne, simbolizando que os poderes políticos consumirão seus recursos e propriedades. Fogo. Por fim, ela é totalmente destruída pelo fogo. 3. O motivo espiritual. O capítulo esclarece que essa autodestruição do mal faz parte do plano divino. O versículo 17 diz: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, Deus usa a própria maldade e ambição da besta para julgar o sistema corrupto da mulher, Babilônia. 4. O lamento no capítulo 18. O capítulo seguinte detalha as consequências dessa queda. Enquanto os governantes a destruíram, os mercadores da terra e outros reis ficam de longe chorando, não por amor a ela, mas porque a economia mundial e o luxo que ela proporcionava desmoronaram em uma só hora. Conclusão. O final dela representa a autodestruição do mal. O texto ensina que alianças baseadas em corrupção e poder são temporárias. Assim que a mulher deixa de ser útil para a besta, ela é devorada por quem ela acreditava controlar.
Glória a Deus.